Fala turma, fala caros amigos, aqui quem vos fala é Fernando Alves, presidente do 676 Clube, e antes de mais nada agradeço a audiência de vocês aí no nosso canal, tá? Nos nossos 3 primeiros episódios do quadro 676 Histórias, e aqui estou com o 4º episódio desse quadro que está sendo muito bacana de produzir, está sendo muito bacana de trazer para vocês as histórias dos nossos amigos associados com seus carros. Hoje tem uma história que eu vou falar para vocês, sensacional. Não que as outras histórias não sejam, mas essa história, ela pode ser resumida em uma palavra muito importante, principalmente nos dias atuais em que estamos vivendo: superação. Também poderia ser enquadrado dentro da perseverança. Mas eu vou fazer o melhor, eu vou deixar com que cada um de vocês assistam e tire as suas conclusões. A nossa história hoje é do nosso amigo Claudião, lá de Piracicaba. Ele vai contar a história dele com o seu belíssimo Diplomata SE 1988 marrom Arizona, carinhosamente apelidado de Caçula, tá? Claudião, conta essa história pra gente, traz um pouco aí de tudo que você já viveu com esse carro e deixa a sua, sabe, a sua mensagem, que com certeza é muito positiva com esse vídeo tão bacana. É contigo, Claudião. Salve, salve, rapaziada do 676 Clube. Aqui quem fala é Claudião, pouco atuante nas redes sociais, mas um amante do Opala, sócio do 676 Clube. E estou aqui para participar do quadro 676 Histórias, onde eu vou contar a história desse belíssimo Opala que eu estou dentro, um Diplomata SE 1988 marrom Arizona. É isso aí. Começando um pouco, vou contar a minha história com o Opala, com a marca modelo Opala, e depois a respeito desse daqui. Eu tenho algumas particularidades, algumas coincidências com o Opala, né? Eu nasci no dia 17 de novembro de 1968 e o Opala foi lançado no Salão do Automóvel em São Paulo no dia 19 de novembro de 68, apenas 2 dias após o meu nascimento. E eu cresci vendo essas maravilhas circularem pelas ruas, né? Era uma época de carros coloridos, de carros com motores possantes, carros grandes, uma época muito, muito charmosa, muito bonita. Eu, quando criança e na minha adolescência, adorava esses carros grandes. Na época era comum o pessoal acelerar, né, esses carros. Tinha a Avenida do Racha aqui em Piracicaba, onde o pessoal ia lá acelerar os Dodges, os Mavericks, os Opalas. E eu sempre fui um aficionado por velocidade e o Opala muito me agradava. Aí aconteceu, quando eu tinha ainda meus 12, 13 anos, acho, 14 anos, meu irmão mais velho, isso foi, não tinha, era um pouco mais velho, meu irmão mais velho comprou um Opala 80, isso foi no ano de 1985, então era um carro seminovo, era um coupé azul, 4 cilindros, e aquilo caiu assim para corroborar já a paixão que eu tinha pela marca, pelo modelo, e gostei muito, né? Aquele carro me fascinava. Mas era um carro caro, né? Era um carro que, depois da descontinuidade do Landau em 1982, o Opala Diplomata, o Opala era o carro presidencial, era o carro dos empresários, carro dos magnatas, né? Era um carro, naquela época, era um carro difícil de comprar porque era um carro caro. Passado um tempo, no começo da década de 90, eu consegui comprar o meu primeiro Opala. Já era casado na época. Comprei um 82, 82 modelo 3, um sedã, 4 cilindros a álcool. E assim, foi a realização de um sonho, né? Mas infelizmente eu me envolvi num acidente com aquele carro e eu acabei perdendo, tive que vender para o ferro velho o carro. E passou. No começo do ano de 2000, eu na época estava com um Monza SLE, um Monza muito bonito, e apareceu esse carro aqui que eu estou dentro. Ele estava no estacionamento, eu
eu trabalhava na área central e quando eu vinha para minha casa, eu passava por uma avenida. Essa avenida tinha um estacionamento que ficava na esquina. Então, um belo dia eu estou subindo a avenida, a hora que eu olho para o estacionamento, estava esse carro aqui. Eles colocaram o carro de forma estratégica, para ser um dos primeiros, assim, para chamar a atenção de quem subia a avenida. Eu parei lá, desci, entrei no carro, fui perguntar o preço, olhei o carro, tudo, e na época eu não tinha o montante. Eu tinha o meu carro para dar de entrada, o Monza, e eu não tinha um montante para completar. Aí passou assim algum tempo. Toda vez que eu subia a avenida lá, eu subia torcendo para que esse carro estivesse lá ainda, para que ele não tivesse sido vendido. E de fato, toda vez que eu estava subindo a avenida, que eu vi o carro lá, dava até um alívio, e já pensando em tentar angariar fundos para poder comprar o carro. Cheguei até a pegar a minha esposa à noite e descer lá no estacionamento, à noite, estacionamento fechado. A gente descia e eu fui mostrar o carro para ela, ficava namorando o carro do lado de fora, do alambrado, e o carro lá dentro. Bom, passou ainda uns meses, eu consegui juntar uma grana lá, fiz um esforço, e na época esse carro estava sendo vendido por R$6.500. E para minha alegria eu consegui adquiri-lo. Fui lá no estacionamento, dei meu Monza de entrada e o restante voltei e fui embora todo contente para minha casa, sentado no meu Diplomata, meu primeiro 6-cilindro, meu Diplomata 88. O banco parecia que tinha sido feito a anatomia para minha pessoa. O carro coube, o carro vestiu em mim perfeitamente. E usei esse carro durante 2 anos como sendo meu único carro. Eu usava ele para trabalhar, eu usava ele para lazer, viajava bastante e era sempre com ele. Aí após 2 anos comprei um segundo veículo e esse carro ficou mais para ser utilizado aos finais de semana, para ir em encontros e coisa e tal. E quando eu comprei esse carro, em 2000, ele tinha 12 anos de uso. É um carro 88, comprei em 2000, ele tinha 12 anos de uso. Ele era um carro extremamente íntegro, até hoje, mas ele já apresentava algumas marquinhas do tempo. E na época que eu comprei ele, a minha garagem não era coberta. Aí eu forrava ele com alguns edredons assim e cobria com uma capa. E infelizmente ele ficava sol, chuva, coisa e tal. Com essa atitude minha eu preservei a lata, porém a pintura dele, que já os vernizes dos anos 80 da Chevrolet já não era muito bom, aconteceu que foi esbranquiçando, né? Esbranquiçando a tampa lá do porta-mala, o teto aqui, a ponta do teto, as pontas aqui da parte dianteira do carro, foi esbranquiçando. Bom, eu vou fazer uma panorama aqui no carro enquanto eu falo com vocês. Espera um pouquinho só. Voltando aqui, né? Então eu fui usando o carro, ele foi ficando esbranquiçado, o verniz dele ficou esbranquiçado, mas eu continuei usando o carro numa boa, viajava, participava de encontros e tudo mais. Até que no ano de 2010, o motor dele começou a fazer um barulho muito forte, perdeu a compressão. Na verdade ele bateu o motor, né? Perdi o motor do carro. Mas só que naquela época eu tinha outras prioridades, eu estava pensando em fazer uma reforma na minha casa, coisa e tal, e acabou que ele ficou parado. Eu cobri ele ficou parado na garagem por 3 anos. Em 2013 eu fui comprando as peças aos poucos, comprei pistão, comprei anéis, fui comprando tudo aos poucos. E peguei e só levei para o mecânico para fazer a retífica. Fiz a retífica dele e eu entreguei esse carro em novembro de 2013 para o mecânico. Ele me devolveu em fevereiro de 2014. Foi só uma alegria. Eu peguei esse carro, comecei a usar ele novamente. Eu vou mandar umas fotos no final para vocês verem, né, na época como ele estava. E aí eu peguei o carro em fevereiro de 2014, comecei a usar, mas daí eu percebi que ele carecia de um tratamento na parte da pintura, né, por conta do verniz estar esbranquiçado. Aí em agosto de 2014, um amigo meu de infância, senhor Wagninho, pinturas aqui em Piracicaba, eu desmontei esse carro praticamente todinho na minha casa, a parte de para-choque, aplique,
lanterna, farol, grade, desmontei tudo, só o vidro que eu levei na vidraçaria e fiz a pintura desse carro aqui. E vou mandar uma sequência de fotos para vocês acompanharem. Wagninho, meu amigo de infância, fez o trabalho. Na época, inclusive, ele queria desmontar o carro inteiro, eu que não quis. Eu pintei esse carro de portas fechadas por conta do alinhamento do carro. Eu não queria tirar as portas e correr o risco de não conseguir deixar o carro alinhado da mesma forma. Então, depois vocês vão ver o processo. Ele é um carro que anda na sua originalidade, ar-condicionado gela. A única coisa que eu instalei aqui no motor foi um 6 em 2. Ele roda com H34 original a álcool. Ele roda no álcool até hoje, ele foi fabricado a álcool, ele roda no álcool até hoje. Esse carro é um carro DNA estradeiro. Eu participei já de vários Opalapas. Em 2016 eu fui daqui de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Eu fui com ele para Florianópolis, fui para Camboriú, fui para Florianópolis e pegando estrada, curtindo muito a estrada, curtindo a paisagem, curtindo o antigo. E ele sempre que tem a oportunidade, ele está na estrada, ele participa dos encontros que a gente vai por aí, do Opalapa, muito famoso lá no Paraná, alguns encontros no sul de Minas, ele está sempre na estrada aí. Aqui os embleminhas aqui, né, do Opala Piracicaba, o sócio, o clube que eu faço parte, sou sócio também. Esse vidro é original, esse para-brisa é original ainda, essas etiquetas são originais. Aqui alguns do Opalapa. É um carro extremamente alinhado, extremamente íntegro. O trabalho que foi feito nele de pintura me agradou muito, me deixou muito contente. Eu não tenho do que reclamar. A grade dianteira dele aqui, hoje ele está rodando com essa grade. Mas quando eu comprei ele tinha a grade do 91, 92. E eu rodei até 2014 com a grade do 91, 92. Colocando esta original apenas após a reforma que eu fiz nele. Vocês podem observar aqui, a placa preta em 2018, coloquei a tão esperada placa preta, mas vocês podem observar tanto na placa como na saia embaixo, alguns pinguinhos aí, ó, que é de estrada, né? O carro, ele tem história na estrada, então a gente tem que rodar com esses antigos, né? Carro parado na garagem não conta história, não tem história e não faz amizade. Na sequência aí eu vou estar mandando algumas fotos. Espero aí que vocês tenham gostado aqui da história desse Diplomata SE 88 marrom Arizona. Coisa mais linda. Um detalhe muito importante que eu estava me esquecendo. Em 2014, quando eu fiz a reforma desse carro, ele tinha o meu banco principalmente, ele estava rasgado. Esse pedaço aqui estava rasgado. Os dois bancos dianteiros aqui não estavam bem, não estava bom. Durante 5 anos eu procurei a nível de Brasil. Eu procurei em todos os lugares esse tecido, com essa gramatura, que é original da linha 88, nesse tom, que é esse marrom claro. Eu achei o preto, eu achei o cinza, mas esse marrom eu não achava de jeito nenhum. Procurei em São Paulo, em Americana, que é um polo têxtil, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, onde me falavam, eu corria atrás e não conseguia achar o tecido para fazer aqui o conserto do banco desse carro. Até que o ano passado, 2019, nosso amigo Fernando Alves viu um anúncio de um jogo de banco de um Commodore que estava sendo vendido lá no Paraná, só que era de um Opala Commodore. A gramatura era diferente, porém a cor era a mesma. Acabei comprando esse jogo de bancos e a minha intenção era aproveitar alguma parte dos tecidos daquele carro e aproveitar algumas partes do tecido do meu, fazer um bem bolado para que desse para recuperar esse banco aí. E era a única coisa que faltava, era a cereja do bolo para mim aqui, era o que faltava.
Depois de muito procurar e não achar o tecido, eu vou aqui numa tapeçaria, aqui em Piracicaba, uma tapeçaria pequena que tinham me indicado. Perguntei lá para o cidadão se ele faria esse serviço, né? Pegar tecido de um jogo de banco, pegar tecido do outro jogo de banco e montar um só. Ele falou que faria, e então eu desmontei os bancos e levei para ele. Para minha surpresa, a hora que eu chego lá com os bancos, ele perguntou qual banco que é o seu, né? Que tinha o do Commodore e o do Diplomata. Eu apontei para ele o do Diplomata, ele falou, eu tenho esse tecido aí. Eu não acreditei, porque muitas pessoas falavam que tinha o tecido, mas na verdade a gramatura era diferente, ou a tonalidade, coisa e tal. E para minha surpresa, depois de anos procurando, aqui no meu quintal praticamente, né, aqui em Piracicaba, eu achei o tecido. Não era muito o que ele tinha, mas a metragem que ele tinha foi suficiente para eu recuperar o interior do carro. Era a cereja do bolo que faltava, me deixou muito contente. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui a história do Diplomata e o Claudião. Na sequência aí umas fotos. Um abraço. Pessoal, uma sequência de fotos aqui do veículo como ele era para vocês verem. Isso aqui é uma viagem que eu fiz para Peruíbe, estou na praia de Guaraú. Aí o carro como era quando eu comprei, um carro bem íntegro, carro bonito, alinhado. Mais uma foto de como ele estava, a grade do 9192, meus filhos aí dentro do carro. Hoje estão adultos, esses dois meninos. Eu costumo dizer que o Opala é meu caçula, né? Usei bastante ele, o Opala é meu caçula. E já nas próximas fotos, ele com motor fundido. Eu estava reformando minha casa e ele ficou com o motor fundido, né? Por 3 anos parado, coberto. Minhas prioridades estavam outra, não tinha dinheiro para fazer o motor, ele ficou parado ali. Muitas vezes eu empurrava ele para fora, para fazer alguma coisa no abrigo, empurrava para dentro. Aí, ó, ele aí no meio da construção, lá fora, foi empurrado para fora lá. Depois empurrava para dentro de novo. Aí como é que ficou, cheio de pó aí. Aqui já quando eu estava levando ele para o mecânico. Eu estava tirando ele da garagem e levando ele para o mecânico. O guincho que levou ele para o mecânico para fazer o motor dele. Aí foi uma felicidade para mim. Aqui nessa foto foi o dia que eu peguei ele do mecânico. Chegando em casa, tirei essa foto. Usei ele, passeei bastante com ele. Tá aí, ó, um encontro lá de Sorocaba, até eu resolver pintar. Aí eu comecei o processo de desmontar em casa, podem ver, fui desmontando tudo na minha casa para levar para o pintor. Aí estava desmontando no meu abrigo. Aí ele já lá no pintor, começando os trabalhos de pintura. Foi tirado toda a tinta, deixou o carro na lata, né? Então, foi feito o taqueamento, o carro já era íntegro, só um bom trabalho do Vagninho acabou deixando ele mais íntegro ainda. Aí o teto dele ficou totalmente na lata. Aliás, o carro inteiro ficou totalmente na lata. Aí mais uma parte do processo aí. Aqui na próxima ele já está quase pronto para dar o fundo. Aqui já é o fundo, né? Foi dado o fundo nele. E aqui nas próximas fotos nós podemos ver ele já pintado. Isso aqui lá na oficina de pintura ainda. Ele já pintado, nós começamos, foi no sábado que eu fui buscar ele lá, montei algumas coisas lá na oficina de pintura mesmo, depois o resto eu montei na minha casa. Então ele tá aí, ó, começamos a montar, né, tava montando e o Vagninho fazendo o último polimento aí na pintura. Aí ele lá tá trabalhando, fazendo o polimento e a gente montando, já tava com os para-choques, os apliques que eu montei lá na oficina. Tá ele aí, na oficina ainda. Aqui na próxima aí os frisos que eu trouxe para casa, dei um trabalho, um talento com o caol, tá aí ó, as lanternas, os frisos, tudo quando eu trouxe para casa para fazer a montagem. Aqui já em casa, eu já tinha montado os frisos, aí montando o resto aí do que faltava, né? As lanternas e o carro como ficou. O resto é história. Espero que vocês tenham